Bom, então nós estávamos falando da história do Gotuso, né? A história dele quando ele voltou para ver o que ele tinha deixado, né? E aí ele diz, né? Quando vi chegar o invasor, quer dizer, o primo Carlos, que tinha casado com a esposa dele, né? Impaciente, irracível e detestado, recuei tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Devia me conformar e abençoar os que me feriram? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo do meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não havia me iniciado no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gutuso enxugou as lágrimas que lhe escorreram abundantemente dos olhos, e em vista da impressão forte, né, que seu pranto causava, para André, né, ele terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Aí o André deixou ele entregue ao desabafo por alguns pesados minutos e disse: Gotuso, escuta-me. Não guarde semelhantes algemas de sombra no seu coração. E em seguida, ele resumiu o seu caso pessoal. Ele, André, passou por caso semelhante, lembra? Ele contou no nosso lar. Gotuso ouviu atento, confortado, e aí, finalizando, disse: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia garantir que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de prisões tenebrosas. Ele percebeu a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, né? O André perguntou, para dar um outro rumo aos pensamentos: seu trabalho aqui se limita à assistência aos enfermos? Ou você tem outras tarefas? Ele respondeu que tem outros trabalhos. E olhando com a fisionomia já modificada, perguntou se o André já tinha cooperado em tarefas reencarnacionistas. André pensa, né? Eu me lembrei da experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Ou seja, ele narrou os capítulos 12, 13 e 14 do livro do Missionários da Luz. Lembra? Ou seja, né? A história da reencarnação do Segismundo. Quem não viu o filminho, né, no YouTube, tem um filme do processo da reencarnação. O que acontece? Ele vai mostrando o que acontece com o corpo, com o perispírito, né? Mas assim, é muito esclarecedor, mas ele só traz essa parte, esse final do capítulo 14, né? E a história toda começa no 12, né? Vai 12, 13 e 14, que é o que o André tá contando pro Gotuso da experiência dele. Então, quem não lembra, né? Dá uma voltada lá e rever, tá bom? Então, ele já estava trabalhando no bem, né? Mas ainda estava preso à raiva, ciúme, apego, mágoa, digamos assim, né? E aí, olhando significativamente para o André, ele respondeu sim, ele disse, né? Sim, André, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. E a gente achava naquele que era
inferior, né? Inferior àquilo que eles estavam acostumados. Imagina isso que para um é inferior, para o outro é superior, né? Então, ele diz, né? Você conhece um caso de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor de gentilezas de vários amigos que o auxiliaram cuidadosamente, né? Aqui nós acompanhamos situações dolorosas através de incidentes muito desagradáveis para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Na verdade, o André tinha falado isso mesmo, né? Das encarnações compulsórias, lembra? Bom, são trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculo que sejam a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós são as situações, sendo imprescindível o auxílio de grande número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações duras do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do futuro próximo, em virtude da ignorância deliberada em que elas se encontram, indefinidamente. E de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e nos constitui obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto às discórdias sem nome, antagonismos aparentemente injustificáveis, doenças indefiníveis, abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, ou seja, dramas de muitos séculos, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros pais, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Repare, André, que a diversidade entre as suas informações e as minhas é muito grande. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente da própria iluminação, conquistam a troca direta com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e pelos seus méritos, podem escolher seus elementos de vida nova aqui na crosta, como trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode esperar as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, mas que se preparem para as exigências da vida.
Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz, mas aos segundos será constituída de necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo das dádivas do nosso Pai, no espaço e no tempo. Escutando as observações, sob profunda impressão de alegria e encantamento, não pude conter a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem ainda guarda a mágoa do lar que se foi? Você sabe de tudo. Como pode prender-se no desalento? Como pode deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou no André, os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. E então, esforçando-se por parecer jovial, respondeu: não se preocupe, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a possibilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório da carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Está pensando em renascer, provavelmente filho do casal Carlos e a Marília, a que foi esposa dele. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, ele me explicou. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem é diferente. Cabe-me usar a língua como estilete criador da nova vida. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica ao mesmo tempo. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofre, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que possam elevar o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Agora, essa zona de ação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que gastara antes de participar dos serviços médicos na região a que fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao outro recinto, onde o aguardava intensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa,
dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam singular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Vemos aqui que ele tinha acabado de desencarnar e já estava trabalhando, porque tinha conhecimento, mas estava densificado pelos seus sentimentos ligados à Terra. Mas ele estava trabalhando nisso, ele estava se preparando para voltar. Ou seja, cada um sendo utilizado aquilo que está preparado. Cada um no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho, enfim, né? Vemos também que a saúde não está no corpo, mas sim na mente. E é a mente que precisa ser trabalhada para que a saúde física melhore. Gotuso nos mostra o perfil do que somos. Quantas mágoas guardamos, coisas que pensamos que aconteceram há anos e que nos desequilibram, que nos adoecem. Então tá aí um bom assunto para a gente pensar durante pelo menos toda essa semana, né? Ver o que a gente pode modificar em nós, tá certo? Então tá bom, boa semana, fique com Deus, beijo no coração, amo vocês.